Olá, queridos, queridas, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa escola bíblica discipuladora com o tema Batalha Espiritual. E o estudo de hoje é a vitória de Cristo, o último estudo dessa série, e esse estudo trouxe para nós o ensino sobre a vitória de Cristo sobre as forças demoníacas ali na cruz. Ele destruiu todo o poder do mal, tudo aquilo que atrapalhava a obra de Deus. Ele venceu a morte e Jesus tornou ineficaz o poder de Satanás contra todos aqueles que são salvos. A cruz, ela foi o momento de vitória de Jesus. O diabo, naquele momento, creio eu, que ele deveria estar feliz, estar alegre. Depois ele deveria ter pensado, aí, não era esse. Venci mais uma vez. E os 3 dias que Jesus passou enterrado, passou morto, deve ter sido os momentos de festa naquele inferno. Mas ao 3º dia, aquela pedra foi removida, Jesus ressuscitou e trouxe sobre o inferno uma tristeza e uma alegria no céu. Jesus venceu a morte, como eu costumo dizer, Jesus matou a morte, que é a maior inimiga do homem. Como o apóstolo Paulo vai dizer, que a morte é o salário do pecado, é o resultado do nosso pecado. E Jesus venceu a morte. E aí no estudo você aprendeu alguns temas, como por exemplo, potestades despojadas. O texto está lá em Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15, onde o apóstolo Paulo usa uma linguagem militar, quando ele vai falar de despojado. Despojar é despir, é desarmar, numa linguagem militar. Cristo desarmou as potestades, ou seja, Cristo tirou as armas de Satanás ao vencer ali na cruz. Ele desarmou, tomou seus bens, tomou as pessoas do seu poder. Queridos, há um poder incrível vindo do Senhor Jesus para a sua igreja, que é para desarmar as armas que o diabo tem feito com que as pessoas estejam ali amarradas, presas no poder do pecado. Cabe à igreja usar as armas de Jesus para desarmar o diabo que tem prendido, tem feito com que as pessoas sofram. Por isso que Jesus vai dizer que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a igreja. E torno a fazer você lembrar, esse texto, quando Jesus fala isso, não significa que o inferno vem até a igreja para lutar e a igreja resiste. Não, é o contrário. A igreja vai até as portas do inferno, a igreja vai até onde estão as pessoas que precisam ouvir de Jesus, e as portas do inferno não resistem. O inferno, o diabo não resiste à igreja que ora, que busca, que jejua, que intercede por aqueles que estão perdidos. E aí, isso acontece porque o diabo já está derrotado. Ele fala sobre a expulsão do inimigo, aí no Novo Testamento, João capítulo 12, verso 31 a 33, Jesus estava se referindo ali sobre a morte na cruz, e o príncipe deste mundo, que foi expulso através da morte de Jesus. Então a palavra expulso é a mesma utilizada quando Jesus expulsava os demônios. A morte e a ressurreição e a ascensão de Jesus é o acontecimento que faz com que todas as obras de Satanás sejam expulsas. A cruz de Cristo é o ato de expulsar de forma radical e profunda aquilo que Jesus realizou através da cruz. A ressurreição de Jesus é a comprovação do poder de Deus disposto, disponibilizado para a vida das pessoas, e que expulsa a ação do inimigo da vida daqueles que precisam de Jesus. A morte da morte, como eu falei há pouco, a palavra aqui do autor de Hebreus, você vai encontrar o texto em Hebreus 2, verso 14 e 15,
E a palavra utilizada pelo autor da carta de Hebreus é destruir o diabo, ou seja, essa palavra significa anular, cancelar, tornar algo ineficaz, destruir e abolir e dar um fim. Não significa, nesse caso, que deixou de existir, mas o sentido primário da morte. Tá? A morte no sentido de que não somos mais condenados à morte eterna. A Bíblia ela tem infinitas textos sobre a vitória de Cristo. Tá? Mas eu queria só me firmar nisso, dizendo, né, sobre a intercessão, na busca dessa presença de Deus. O diabo, ele hoje, ele não possui aqueles que têm a Cristo. Ele não tem esse poder de possessão sobre um cristão. Ele pode até soprar, ele pode tentar, né, o cristão, como nós vimos na lição anterior. Ele vem tentando, fazendo com que venhamos a pecar, mas ele não tem o poder de nos arrancar das mãos de Cristo e nos levar para a morte eterna. Ele até pode nos afligir, tá? Mas não nos possuir. Ele pode fazer com que ficamos com dúvidas, mas não faz com que perdamos a esperança em Cristo Jesus. Né? Precisamos então nos armar com as armas espirituais poderosas em Deus, para que possamos destruir as fortalezas e anular as fraudes do diabo. A ideia desse estudo, né, desses 8 estudos, foi isso, que a gente aprenda a nos armar, né, porque os demônios vão usar vários arsenais, inclusive arsenais com aspecto de coisas boas, com uma aparência inofensiva, que muitas vezes nós vamos achar que não, isso não pode ser do diabo, mas quando percebemos já estamos enlaçados. Né? Em Cristo nós somos protegidos, nós somos guardados pelo seu poder, mas lembre-se, estamos em luta, estamos em guerra, nós também precisamos nos armar com as armas espirituais que aprendemos durante esse estudo. Estamos sim numa luta terrível, é a maior guerra que já existiu no mundo, que é a guerra espiritual. E lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 10, diz que o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. O inimigo das nossas vidas, ele já sabe do seu fim. Ele já sabe o que vai acontecer com ele. E ele trabalha para levar cada vez mais gente junto com ele. Por isso precisamos lutar, precisamos orar, precisamos interceder por vidas. O inimigo das nossas vidas, ele já está condenado. O apóstolo Paulo